Olá, amigo que acompanha o nosso canal. Eu acho que você está careca mais do que eu de saber notícias sobre a votação da presidência do Senado, né? Essa presepada, essa papagaiada que foi essa votação. Mas eu quero destacar aqui alguns dados que foram bem curiosos, no mínimo curiosos, né? Para a gente fazer uma continha no final aqui de quanto custa essa brincadeira para nós contribuintes. Davi Alcolumbre venceu, isso todo mundo já sabe, Renan Calheiros renunciou, né, sob uma certa pressão, com medo de perder, claramente, fez um discursinho do tipo, essa votação não é democrática e tal, mas duvido que se ele estivesse na frente ele faria isso, né? Então teve votação refeita, votos destruídos, apareceram 82 votos no meio de 81 senadores, então teve fraude ou tentativa de fraude. Teve o nosso José Maranhão, né, que presidiu, o senador que presidiu a sessão, rasgou os votos, colocou no bolso esses 2 votos questionáveis, aí ele foi cobrado, que é isso que você está colocando no bolso? Aí ele, nem vi que fiz isso, aí ele tirou, e foi uma confusão danada aquela sessão. Ele próprio, né, chegou a falar, escuta, eu vou dar uma mijada, e isso vazou no microfone do Senado, todo mundo rindo. Acho que isso mostra muito bem, assim, isso são detalhes, né? Essas bizarrices aconteceram por horas. A gente não dá nem para listar todas aqui, senão a gente teria que fazer um vídeo só das bizarrices do Senado nos dias da votação. O Renan foi aplaudido, né, quando renunciou. Eu não sei se ele esperava que todo mundo fosse chorar e alguém fosse gritar, fica Renan. E não sei o que ele pensou, mas eu sei que quando ele falou, eu renuncio, todo mundo aplaudiu, o Senado vibrou, acho que o Brasil inteiro, né? Porque a campanha que existia nas redes sociais para a renúncia dele, ou para que não votassem nele, é enorme, né? Acho que tão grande quanto o número de processos que ele tem, se não me engano, ele é o recordista, parlamentar recordista em processos, não sei se só no Senado. O senador Randolfo Rodrigues, ele teve uma fala interessante que foi registrada pela Globo News, se não me engano. E ele diz o seguinte, eu temo que daqui a pouco, matérias publicadas na Capricho virem jurisprudência judicial. Ele estava se referindo aí ao fato dos senadores de madrugada, né, acho que às 0 hora, fizeram um documento ali, os amigos de Renan Calheiros, de sexta para sábado, e foram até o Supremo, atrás do Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo, que por sua vez às 3h45 da manhã, porque assim, esse pessoal é muito engajado, eles trabalham realmente muito para o Brasil, né? Eles trabalham sexta, sábado, domingo, de madrugada, eles não têm hora quando o assunto é resolver as coisas do povo, né? Você sabe disso. Então, às 3h45 da manhã de sábado, o presidente do Supremo Dias Toffoli vai lá e dá uma canetada dizendo que, ao contrário da votação dos senadores na sexta-feira, que ganharam de 50-2 para que o voto para a presidência do Senado fosse aberto, ao contrário dessa votação de 50-2, 50 para voto aberto e 2 para voto secreto, Dias Toffoli vai lá e dá uma canetada dizendo que não, o voto será secreto e aquela audiência que decidiu isso não vale nada, porque o presidente era um candidato, né, o Davi Alcolumbre, e eu acho até que está certo, realmente ele era candidato, talvez não devesse estar presidindo ali, né? Mas anularam, como se isso afetasse a escolha de voto aberto e fechado e a posição dos senadores. Ele foi lá e anulou tudo e falou que não valeu nada e o voto seria, ele decretou que o voto seria secreto. No meio dessa confusão toda, o Jorge Cajuru, antigo comentarista esportivo, achei isso peculiar, né? Sobe lá e canta Depende de Nós, Depende de Nós, e aquela musiquinha que todo mundo já conhece e tal, no final de um discurso mais inflamado que ele faz, né? Bom, no meio dessa confusão toda, são fatos e fatos, né? A Cátia Abreu vai lá e na sexta-feira roubou a pasta do Davi Alcolumbre, né? Que certo ou errado estava ali presidindo a sessão, desceu lá embaixo desceu lá embaixo é ótimo, né? Desceu do plenário e disse, né, da presidência ali, e disse, se você quiser a pasta, vem aqui buscar, né? Renan Calheiros chamou um outro lá pro braço, enfim, aquela coisa de um nível que a gente não vê em lugar nenhum, né? A gente só poderia ver um show desse realmente em uma instituição decrépita, né, com políticos antigos, com uma política velha que não tem vergonha de nada e que estão aí brigando para não largar o osso, né? Mas eu fui procurar dados e achei um dado interessante no jornal Extra,
Só que esse dado é de 2007, há 12 anos atrás. E olha que coisa interessante, cada senador custa para nós, para mim e para você, sabe essa grana que você dá para o governo aí sempre, em tudo que você compra, em toda transação financeira, em tudo que você faz na sua vida, você dá uma grana para o governo, né? Desconta no teu salário e aí vai. Dessa grana que a gente sua para ganhar, cada senador custa 33 milhões por ano, cada um dos 81 senadores. Não estamos nem falando de deputados, só senadores. Cada um custa 33 milhões por ano aos cofres. Agora lembra, esse dado é de 12 anos atrás, hein? Do Jornal Extra, de 2007. Bom, se você fizer as contas aí, dá mais ou menos 120 mil reais por dia de custo para você ter um senador, tá? Então você torra 120 mil reais por dia para ter um senador desse nível aí que a gente está falando. Vezes 2, porque eles trabalharam na sexta e foram noite adentro. Não sei nem se esse pessoal tem hora extra, né? Imagina se tiver o preço disso. Vezes 2, porque foi sexta e sábado, que eu também não sei se eles têm adicional de fim de semana, né? E de madrugada, porque aí devolveu outros ainda. Não estou nem colocando o custo lá do ministro trabalhando às 3h45 da manhã, o Dias Toffoli, né? Vai saber quanto custa isso, ou se ele fez aí de cortesia e gentileza para os cofres públicos. Mas vamos lá, né? Esse pessoal trabalhando sexta e sábado, ou seja, vezes 2, vai para 240 mil reais por cada um deles, que nós estamos pagando no mínimo, isso de valor desatualizado de 12 anos atrás. 240 mil sem contar os adicionais, mais ou menos 240 mil para cada um ficar ali cantando musiquinha, falando bobagem, chamando o outro pro braço, roubando pastinha, falando que vai dar uma mijada. E aquele show de horrores ali, né, custou 240 mil reais por parlamentar. Considerando que são 81, fora que eles queiram cobrar esse senador número 82, né, que apareceu o voto lá, daqui a pouco a gente tem que pagar ele também. Estes 2 dias, fora adicionais, se é que eles existiram, né, às vezes eles abrem mão graciosamente, porque eles são pessoas assim, muito solidárias aos cofres públicos. Essa sexta e sábado custou 19 milhões e meio para nós. Então eu e você, né, e o resto do Brasil pagamos 19 milhões e meio. Se eu arredondar aí praticamente 20 milhões de reais para esse showzinho que esses caras deram na sexta e no sábado, para continuar fazendo o que sempre fazem, né? Agora imagina, amigo, com 20 milhões de reais que esse show de horrores custou, quantos bombeiros lá de Brumadinho você pagava que estão com salários atrasados? Ou do resto do Brasil todo, né? Quantos professores com salário atrasado você pagava? Dava para você fazer um belo num hospital com 20 milhões de reais para atender a população. Quantas casas populares você construía? Sei lá, o quanto você faria de coisa boa com esse dinheiro? E a gente gastou aí mais ou menos 20 milhões, isso fora as articulações, né? Vai saber há quantos meses esses caras estão lá com o nosso dinheiro, que ao invés de trabalhar estão se articulando aí para tentar ganhar essa eleição, essa briga de foice, que deve ser muito bom ser presidente do Senado, porque pela briga que gera, você não vê ninguém falar de Brasil, pela briga que gera, deve ser um troço muito bom, deve ter muito benefício no sentido de ganhar não só as mordomias próprias, mas os esquemas que se pode fazer, o poder que se tem na mão, as pautas que se pode escolher, né, o que se pode gerenciar de informação, o toma lá da cá que você consegue fazer tendo esse poder na mão. E nós pagamos aí, só nesses 2 dias de festa que a gente viu ali, né, uma festa do terror, algo em torno de 20 milhões de reais. Só preço de custo, né? A gente não sabe se teve algum adicional, se quando eles ficam ali até mais tarde tem alguma despesa a mais, um jantar a mais para esse povo todo, para os assessores, sei lá, para quem mais e tal. Enfim, eu só queria dar para vocês a dimensão do quanto é caro a gente pagar aquela balbúrdia, sem contar os efeitos colaterais, do quanto é caro aquilo que eles não fazem, o quanto custa a incompetência deles e o quanto nós pagamos várias vezes o preço dessa bagunça toda. Fique com a gente, até o próximo vídeo. Não se esqueça aí de dar um like se você curtiu, fazer o seu comentário, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Está na hora da gente politizar um pouco mais o Brasil e a gente ter ideias aí disseminadas e discutidas entre nós, porque se depender deles, esquece.